Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 20 de outubro de 2022, 25 de Tishrei, 5783, à tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e diariamente a leitura diária da porção. Estamos na primeira semana de Bereshit, no novo ciclo dos estudos de Torá. O primeiro livro dos 5 livros das Escrituras Sagradas, Gênesis, conhecido da forma popular. O seu nome original é Bereshit, que significa no princípio, né? Então estamos vendo aí a obra da criação nesses dias. E hoje é o 5º dia para o Shabat, o sagrado dia, e nós estamos aí então na nossa 5ª leitura da nossa paraxá semanal, ok? Então, nós temos hoje aí a continuidade, né, sobre a descrição dos descendentes de Caim. Vamos ter uma palavra com o nosso Rebbe Menachem Mendel, em que estaremos falando sobre a futilidade e a coisificação, né, da feminilidade ou da mulher. Nós vamos ver o que significa isso daí daqui a pouco, ok? Hoje, dentro desta data na história judaica, hoje é dia 25 de Tishrei, né? Lembrado o falecimento do grande líder racídico e advogado do povo judeu, o Rabi Levi Yitzhak de Berdichev, nascido em 1740 e falecido em 1810 da nossa Era Comum. O referido Rabi foi discípulo do segundo líder do movimento racídico, o Rabi Doveber, o Maguide de Meseritcher, e é mais conhecido pelo seu amor a cada judeu e pelas palavras ardentes de intercessão em favor deles perante o Todo-Poderoso. Também nesse dia 25 de Tishrei, né, é o Yahrzeit, né, ou seja, o aniversário do falecimento de Hatam Sofer, em 1839, que é o Rabi Moshe Sofer de Pressburg, conhecido como Hatam Sofer, pela sua obra de responsa rabínica. O Rabi Moshe foi uma notável autoridade halássica e líder comunitário. Ele esteve na linha de frente da batalha para preservar a integridade do judaísmo tradicional, face aos vários movimentos reformistas, né, de sua época, né? Essa questão aí, né, amados, é que o movimento reformista, né, começa a mudar, né, as estações, e aí é um caso complicado, não restam dúvidas aí, ok? Nós temos uma questão aí para falarmos de forma bem simples e abreviada também, sobre a questão do Zohar e da Kabbalah, né? Então daqui a pouco nós estaremos falando sobre essa questão aí. O nosso shalom de hoje vai para o Dilson Francisco Silva de Suzano, Grande São Paulo, a Selma Kalik, São Paulo capital, o Péricles Luiz Cunha, o Wagner Gama, o Marquim Ferreira, da cidade de Hidrolina, em Goiás, o Josemar de Quadros, de Ponta Grossa, Paraná, o Nonato Martins, da Fazenda Ipueiras, lá no Ceará, Luiz Maggi, Valdir Alves, Lourdes Maria Orreda Engel, né? Ela mora na cidade de Ostenbach, Saarland, na Alemanha. Então, a Lourdes Maria e família lá na Alemanha, o nosso shalom. A comunidade, né, no grupo no Facebook, a comunidade Beninoa Brasil,
nós temos aí hoje a Tânia Castro, lá de Manaus, a Simone Cremonese Ferreira, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o casal Áurea e Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará, o Fernando Duarte, Rio de Janeiro, o Felipe Gonçalves, de Niterói, Rio de Janeiro também, e o Felipe Almeida, São Paulo, capital. Do grupo Somos Brasileiros de Origem Judaica, nós temos aí hoje o Aloísio Cardoso, de Curitiba, Paraná, o Carlos Barros, de Guarapuava, também estado do Paraná, a Ada Caldas, São Paulo, capital, e o Carlos Cordeiro, da cidade de Prudentópolis, Paraná, né? Então, aos nossos amados aí o nosso Shalom, Shalom, né? Temos aí a Luciana Rodrigues, né? Aqui de Marília, nossa região, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Vânia Ivonete Maria da Silva, né, lá de Recife, Pernambuco, Baruch Hashem, né? Então, é isso daí, temos aí. Então, amados, hoje nós queremos falar rapidamente aqui sobre a questão Zohar e Kabbalah, pela seguinte questão: como nós estamos em Bereshit, a primeira paraxá, né, do novo ciclo, nós temos aí uma questão que as pessoas são acossadas, né, pela curiosidade além, né, do limite, né? O que significa além do limite? É querer ir além daquilo que é permitido ir, né? Querer ir à frente mais do que deveria. Ok? Então, por isso, dentro de Bereshit, né, o princípio da criação, etc. e tal, então, infelizmente, nós temos aí muitas curiosidades que acabam aguçando os Benei Noach, né, os não-judeus que abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? E aí, então, começam a procurar pelo em ovo, e por aí afora vai, e aí começa a complicar as coisas, né? Mal se firmaram na base, Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, com as 7 leis de Noach e a de Sedaká. Então, mal estão firmados, né, nesses princípios, as 7 leis de Noach e as suas 66 ramificações, né? Ainda não estão bem familiarizados com tudo isso, também não estudaram muito sobre isso, apenas uma leitura superficial, na maior parte das vezes. E aí as pessoas entram em Bereshit, nós temos aí algumas coisas que vão nos sendo trazidas, que nós podemos aí estar falando, comentando, aprendendo. E aí as pessoas começam a querer saber, né? Quem nasceu primeiro, se foi a galinha ou o ovo, né? E o que surgiu primeiro, né? Foi a galinha ou o ovo, né? Então fica nesse questionamento aí. E aí muitas vezes começa a querer saber mais, né? E aí quer saber sobre Kabbalah, sobre Zohar, né? Sobre certas peculiaridades do Midrash e por aí afora vai. Então, os nossos mestres, os nossos sábios, inclusive, né, o que nós vamos falar aqui sobre o Zohar e Kabbalah, você pode encontrar aí, né, no site rabad.org, e se aparecer aí em inglês, você vai lá no canto à direita, pede para a língua portuguesa e a página fica em português, ok? Então, o que nós vamos trazer aqui é aquilo que está dentro do rabad.org, os nossos mestres, os nossos sábios, lembrando que o nosso rabino, Yaakov Geranstadet, né, é um rabino ortodoxo do movimento Rabad, ok? Então, são orientações que nós recebemos dos nossos mestres, né? Então, veja aqui, por exemplo, o que é o Zohar e o que ele representa. Então, os nossos mestres do Rabad se dão a seguinte resposta:
O Zohar é o livro base da mística judaica, compilado pelo grande sábio Rabi Shimon bar Yochai, aluno do Rabi Akiva, falecido no dia 18 de Iyar, e cujo túmulo encontra-se na cidade de Meron, na Galileia. O Rabi Shimon reuniu todo o conhecimento esotérico existente no judaísmo, desde a revelação no Monte Sinai, na Kabbalah, mística e tudo que foi transmitido durante os séculos, reunindo nesta obra para que não fosse esquecido ou perdido. O estudo do Zohar exige muitos estudos como pré-requisitos para entender a obra, para que sejam compreendidos os seus profundos conceitos. É um livro de conteúdo profundo e, conforme ele mesmo descreve, que por mérito do estudo desta obra, sairemos do nosso atual exílio, literalmente a princípio judaico, para os judeus, para o próprio judaísmo. Então, sairemos de nosso atual exílio e escuridão em que nos encontramos. Zohar, não por acaso, significa brilho. Por isso, o livro do Zohar é conhecido como o livro do esplendor, por causa do brilho. Alusão à luz que foi trazida ao mundo por meio das suas revelações. Então, a princípio, Zohar é literalmente 100% para os judeus, e mesmo o judeu, ele tem um pré-requisito para estudar o livro do esplendor. Não é assim, pabum. Então vejam bem, exige do próprio judeu muitos estudos antes de entrar no livro do esplendor, o Zohar. Se para o próprio judeu é exigido tal requisito ou pré-requisito, imaginemos então para nós, Bnei Noach, não judeus. Está entendendo? Então, você é inteligente, é só refletir. Lembrando que tudo precisa ter uma orientação rabínica. Sobre Kabbalah, uma coisa interessante, né, que é infelizmente, né, uma característica dos não-judeus, os Bnei Noach, que é só começar a querer, mesmo antes de abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, antes disso, começaram a pesquisar sobre judaísmo aqui, ali e acolá, né? Já foram aguçados pela curiosidade sobre Kabbalah. Tanto é que, infelizmente, de forma muito deturpada, nós vimos, né, a Kabbalah sendo divulgada pelos meios artísticos, né, pelos meios dos famosos, né, do meio dos poderosos, entre aspas, né, devido às ocupações, posições sociais diante de uma sociedade. Então, a Kabbalah foi deturpada, né, nesse meio todo aí. Então, resumidamente, muita gente acha que duas coisas. Kabbalah é para ser próspero, rico e famoso. E a segunda questão, né, é uma coisa de ocultismo que não deve ser tocado. Então, ficou denegrido de duas formas, né, a própria Kabbalah. Lembrando que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que escreveu 2 livros sobre Kabbalah para os não-judeus, né? Kabbalah para os Bnei Noach, certo? Inclusive os 2 livros têm o prefácio, né, do nosso rabino Yaakov Geranstad. E esses 2 livros são exatamente os 2 livros que o nosso rabino recomenda para os Bnei Noach estudarem. Por isso que esses 2 livros constam na loja virtual bneinoach.org.br, ok? Lembrando mesmo assim que sempre é pedido, né, requerido uma orientação rabínica e não estudar sozinho, isoladamente, e achar que quando você, né, chega no fim
de um capítulo, aí você fala, puxa vida, já sei tudo, né? E não sabe nada. Então, sempre com uma orientação rabínica. Então, uma das coisas que muitos não-judeus procuram é os famosos cursos de Kabbalah. Sobre os cursos de Kabbalah, os nossos mestres do Chabad, eles dão a seguinte resposta sobre isto. Então, a pergunta foi feita aos nossos mestres do Chabad. Gostaria de saber de algum lugar confiável para me iniciar no estudo da Kabbalah. Poderiam me auxiliar? Essa pergunta foi levada ao site chabad.org, ok? Então aí os nossos mestres, né, do Chabad responderam da seguinte forma: desconhecemos um curso público, confiável e acessível a todos sobre o tema. Então vejam como que inicia a resposta dos nossos mestres do Chabad. Vamos repetir? Desconhecemos, né? Quando fala desconhecemos, está no plural. Ou seja, nós, os rabinos do Chabad, desconhecemos um curso público, confiável e acessível a todos sobre o tema, já que cursos sobre este assunto requerem rígidos critérios. Rígidos critérios. A razão é que, para ser iniciado no estudo da Kabbalah, presume-se que um judeu, vejam bem, um judeu é o exemplo para nós, ok? Então vamos ver. Presume-se que um judeu tenha, antes de se aprofundar e se dedicar intensivamente durante anos, não é uma semana, um mês, um ano, né? Durante anos, isso significa mais de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ao estudo e compreensão da Torá. Ou seja, para o judeu, antes dele entrar no estudo intensivo da Kabbalah, ele precisa primeiramente se dedicar completamente e de forma muito intensa durante anos sobre o estudo da Torá, antes de entrar no assunto Kabbalah. Se para um judeu é exigido esse pré-requisito, imagine então para nós não judeus. Você é inteligente, né? Este, aliás, é um pré-requisito imprescindível, portanto, indispensável, para que possa compreender a parte mística da Torá. Ou seja, o judeu, ele precisa saber muito bem, através de um estudo intenso durante anos, não inferior a 5 anos, no mínimo, vamos assim dizer, certo? Mas durante anos significa mais de 10 anos praticamente. Mais de 10 anos. Ele precisa saber muito bem a Torá. Conhecer muito bem a Torá, desde a sua primeira letra, Bet, até a última letra da Torá, Lamed. Ele precisa saber disso. De capa a capa. De ponta a ponta. Se para o judeu é exigido isso, imagine então para nós não judeus, não é verdade? Então, infelizmente, concluindo a resposta da pergunta sobre cursos de Kabbalah, infelizmente a maior parte dos cursos que são oferecidos por aí servem apenas para iludir pessoas ingênuas, bem intencionadas, mas que se deixam facilmente serem lesadas nos dois sentidos, físico
que é exatamente o bolso, ou seja, financeiramente, e lesado espiritualmente, que aí acaba caindo sobre a questão de falsas promessas, enriquecimento, né, fama, bem como também curas fantásticas e por aí afora vai, entendeu? Então, esta é a resposta dos nossos mestres do Chabad sobre esta realidade aí, ok? Então, como sempre falamos, né? Estamos aqui para orientar, né? Por isso que somos auxiliares do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Os emissários são auxiliares do Rav, para poder ajudar, né? Realmente a divulgar a verdade para todas as comunidades, ok? Baruch Hashem, é isso daí. Maristela Maciel Correia Pereira, né? A esposa do Ronaldo, da cidade de Raul Soares, né? Em Minas. A Calácia Mariá, né? Também está por aí, Shalom, Shalom. A Calácia Mariá, acho que é de Goiânia, né? Se não me engano. Acho que é isso daí. Corrige eu aí, o Mariá, ok? Então, amados, é isso daí, ok? Então, reflitam sobre essas questões e tomem cuidado para não cair em certas armadilhas aí. Os nossos mestres falam também que nós temos aí dentro de Bereshit, né, coisas plausíveis que são bases que nós podemos aprender, como estamos aqui nesta semana. E entre estas coisas, né, novamente, nós temos aí uma palavra, um ensinamento, melhor dizendo, sobre a questão, né, do princípio de Gênesis, né, que no hebraico, né, Bereshit, e a primeira letra, né, do primeiro livro das Escrituras Sagradas, Bereshit, é exatamente Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico, ok? E segundo os nossos mestres, né, no Midrash Rabbah, capítulo 1, parágrafo 14, os nossos sábios indagam que o mundo foi criado com a letra Bet. Trazem como resposta que Bet também é a primeira letra, né, da palavra, melhor dizendo, Brachá, ou Berachá, que significa bênção, né? Então, Bet é a primeira letra da palavra Brachá, ou Berachá, que significa bênção. Então, nesse sentido, ascensão e Berachá são dois conceitos que caminham juntos na vida da pessoa, de cada ser humano. Então, dessa forma, ele tem sucesso, que é a ascensão, e também quando ele tem acesso, ascensão, né? Ele galga, né, vitórias, sucesso na sua vida. Normalmente as pessoas se expressam dizendo que bênção, né? Então é exatamente Berachá. Então por isso ascensão e Berachá, né, sucesso e bênção andam juntos, né? Então por isso a Torá começa com a letra Bet, para nos ensinar que na sua finalidade é auxiliar o homem para que ele tenha progresso em todos os campos, principalmente no espiritual, ok? Então, mais um ensinamento aí para nós dentro do campo chamado de Bereshit, né? A letra Bet, ok? Hoje nós estamos no 5º dia da semana, então nós estamos aí na nossa quinta leitura da nossa Parashá semanal. Então nós estamos no capítulo 4 de Gênesis, Bereshit, e a nossa leitura de hoje são os versos 19 a 22. Nós temos aí a continuidade dos descendentes de Caim, né? Então nós vamos aí dar continuidade nesses versos que nós temos pela frente aqui no dia de hoje. Então diz assim: nessa época, os costumes da sociedade
tinham degenerado, a tal ponto que os homens estavam tratando como objeto a beleza feminina e despersonalizando as mulheres. Tornara-se habitual um homem desposar uma mulher unicamente pela beleza, para manter relações frequentes com ela, e uma segunda mulher com a qual teria filhos, a fim de cumprir seu dever de procriar, e que em seguida ignoraria esta segunda esposa. A primeira esposa dava-se um contraceptivo para que sua beleza não fosse arruinada por gestações e partos. Em conformidade com esse costume, Lemer, descendente de Caim, casou-se com duas mulheres. O nome da primeira era Adá, que significa afastada. Esta era a esposa designada somente para procriação e afastada da companhia diária do marido, ou seja, o marido só coabitava com ela com finalidade de procriar, O nome da segunda era Tsilá, Tissilá, que tem a sua raiz Tessel, que significa sombra. Ela era a esposa destinada apenas às relações carnais e, portanto, o acompanhava a todo lugar, estando desse modo sempre à sombra dele, à sombra do homem, do marido. Adá deu à luz a Iabal. Ele foi o ancestral de todos aqueles que habitam em tendas e apacentam rebanhos, periodicamente mudando de lugar em busca de novas pastagens para os seus rebanhos. Ele foi o primeiro a construir templos para a adoração de ídolos, ou seja, a descendência de Caim ia cada vez de mal a pior. O nome de seu irmão era Iubal. Ele foi o ancestral de todos aqueles que tocam harpa e flauta, com finalidades idólatras. Embora tomasse contraceptivos, a segunda mulher, de nome Tsilá, que significa sombra, apesar disto, ela acabou realmente dando à luz um filho. O nome deste filho foi Tubal-Caim, que significa o que aperfeiçoa a arte de Caim. Então a coisa fica feia. Se ele vai aperfeiçoar a obra de Caim, que afiava todo utensílio, utensílio de cobre e ferro, fornecendo assim armas eficientes a assassinos. A irmã de Tubal-Caim era Naamá, que significa aprazível. Foi ela que desposou Noar. Então vejam bem a procedência da esposa de Noar, a esposa de Noé. Então aqui nós completamos hoje a nossa quinta leitura com os comentários de Irache. Então nós vimos aqui, amanhã vamos ter continuidade ainda sobre essa questão dos descendentes de Caim, ok? Até o nascimento de Shet, o filho que nasceu para substituir Abel, ou Hevel, que foi assassinado por Caim. Então, amados, nós vemos aqui que a descendência de Caim vai de mal a pior, E era costume da sociedade, que já estava degenerada moral e eticamente e espiritualmente. Então, era normal naqueles dias tratar como objeto a beleza feminina, despersonalizando as mulheres, E você não está vendo nada diferente nos dias atuais, Como que a mulher ela está sendo cada vez mais um objeto, a beleza da mulher sendo também um objeto sexual, E as mulheres, infelizmente, aí
certos e determinados segmentos, né, entre aspas, aí, né, chamado de ideologia, o quanto estão denegrindo a imagem da verdadeira mulher, ok? Então, é aí que nós vamos entrar sobre a questão da coisificação, né? A humilhação e a coisificação, né? Com referência à mulher. No tempo de Lemer, né, que nós acabamos de ver aqui, a sociedade estava moralmente degenerada a ponto dos homens coisificarem a beleza feminina, né? Então, nos comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz essa palavra que não é muito corriqueira, né? Aliás, é pouco conhecida, né? O que significa coisificar. Então, é muito pouco conhecida, né, a expressão dessa palavra, e as pessoas, a maior parte, provavelmente não entende o que significa. Então, vamos ver o que o dicionário nos fala sobre isso. Então, coisificar significa reduzir o ser humano e sua consciência a uma coisa, a objeto ou valores materiais, né? Então essa é a sociologia de hoje, coisificar realmente o ser humano, no caso específico aqui a mulher, que está sendo o objeto da palavra, né? Então é reduzir a mulher e a sua consciência a uma coisa. Você pode ver aí, né? Segundo as famosas ideologias, né? Que querem, né? Implementar, né? Menino não é menino, menina não é menina. Então é coisa. É o que nós estamos vivenciando aí, né? Aquelas famosas, entre aspas, né, gritos de guerra. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, né? Então, coisa. Então, é reduzir de forma humilhante, né, o ser humano e a sua consciência a uma coisa, a um objeto, ou valores materiais, né, fazendo assim com esta ação perder o seu valor original, espiritual e verdadeiro, né? Então, por isso que você precisa tomar cuidado realmente com as suas opções, porque não é uma questão de você estar sendo a favor de um e contra o outro. A questão é você realmente analisar propostas e não a pessoa em si. Você analisa o que aquela pessoa defende, quais são os valores que ela defende. Afinal de contas, você vai colocar, né, num poder executivo para reger uma nação, uma pessoa, mas essa pessoa, antes de ser colocada ali, ela trouxe ao conhecimento das pessoas o que ela defende, os valores que ela defende, certo? Então, tem aqueles que defendem valores negativos, nefastos, sombrios, né? Tem aqueles que defendem valores em que a sua liberdade precisa ser vigiada, a sua liberdade de expressão precisa ser realmente restrita, proibitiva, né? Onde os seus direitos civis são tolhidos, e aquela outra pessoa que é totalmente contra essa prática, que defende a liberdade, é contra a questão do aborto, né? Nós estamos vendo aqui a forma em que o papel da mulher, né, ela foi denegrida, né? Então a beleza feminina, Deus a formou como mulher, e não para ser coisificada, né? Ser o que? Reduzida, tanto a sua humanidade, os seus valores,
como a sua consciência uma coisa, um objeto, né? Sem valores espirituais. Então, você precisa analisar realmente valores. O que as pessoas estão defendendo no seu discurso. E aí você analisa e toma a sua decisão, ok? Então, nós estamos vendo no princípio realmente as coisas, né? Deus deu a Caim realmente a oportunidade dele escolher entre dois caminhos, a techuvá e não techuvá, né? E ele simplesmente deu uma de quê? De cima do muro, né? Ele teve uma techuvá que não foi completamente uma techuvá, como nós vimos nos comentários de ontem, e a sequência das atitudes de Caim vem demonstrar exatamente isto, né? Que a boa opção que Deus lhe deu, e ele rejeitou, e o que ele rejeitou de bom, só levou ele e a sua descendência, na sua grande parte, ao abismo, né? Então essa é a mesma questão. Deus nos dá realmente dois caminhos a seguir. E nós vimos isso no encerramento do 5º livro, Devarim, Deuteronômio. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. E ainda diz, escolha, pois, a vida para que viva bem você e a sua família. Quem tem um pouco de inteligência sabe analisar e sabe decidir. Então, dentro desse aspecto aí, né, naqueles dias de Lemer, né, descendente de Caim, então a beleza feminina ela começou de fato a ficar coisificada, né, a ser reduzida a coisa, a objeto, né, a valores materiais, perdendo seu valor espiritual, singelo e sublime. Então, por isso, era costume naqueles dias os homens casarem com duas mulheres, uma pela sua beleza e a outra para procriar, né? Para dar à luz a filhos e filhos. Então, o homem ele apenas coabitava com esta mulher para que ela apenas viesse a dar à luz filhos. E depois ele andava a tiracolo com a mulher bela, bonita, formosa, onde fornecia a ela realmente contraceptivos, né, para não ficar grávida, para não estragar, entre aspas, a sua beleza. Então é isso que significa a coisificação da mulher, que contraria totalmente as intenções de Deus. Deus criou o mundo de modo que todo relacionamento consista em que alguém ou algo atue como um doador e a outra pessoa, né, como um receptor. Ambos têm que ter consideração um pelo outro. Isso somente é possível porque no relacionamento não há uma separação absoluta entre o doador masculino e o receptor feminino. Os homens também possuem suas características femininas e as mulheres também possuem características masculinas. Portanto, cada um de nós pode e deve apreciar a maneira como nosso cônjuge nos complementa e perceber assim que temos que combinar nossas forças, valorizando a contribuição que cada um de nós pode fazer para o nosso objetivo divino e comum. Certo? Os nossos mestres, eles falam assim, toda vez que a mulher ela dá à luz a uma nova vida, ela está abreviando a revelação de Mashiach. Olha o poder realmente que o homem e a mulher têm em realmente coabitar para fazer com que venha à luz uma nova vida. Então, toda vez que a mulher ela dá à luz um filho, ela está contribuindo
para que seja abreviado a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, quando é feito o contrário, né, obviamente é porque está fazendo aquilo que é contrário à vontade divina. Ou seja, como Caim simplesmente está desafiando a Deus. Deus disse, mas eu não vou fazer. Foi o que Caim fez na sua jornada aí, posterior ao assassinar o seu irmão Hevel, Abel. Ok? Então, por isso, o doador, no caso masculino, porque ele doa o sêmen, e a mulher como receptor, né, ou receptora, que recebe o sêmen, e aí vem a questão da fertilização, da ovulação, e aí no ventre da mulher é criada uma nova vida. E só a mulher tem o poder de realmente se aproximar mais da realidade divina, porque só Deus pode dar vida, e somente a mulher é que pode dar vida. Então a mulher, por isso que o seu nível espiritual é muito mais elevado do que o do homem. Por isso que para a mulher em si, muitos mandamentos não lhe são ordenados ou não são orientados a fazer. Por quê? Por causa do seu alto nível espiritual, da sua sensibilidade em alto nível espiritual. Porque só ela pode dar à luz a uma nova vida, como Deus. Entendeu? Então, essa questão. Então, por isso, amados, né? Toda e qualquer ação para humilhar, coisificar a feminilidade, né? A feminilidade, né? Da mulher, qualquer coisa que seja contrário a isto, que é a vontade divina, são pessoas que estão realmente indo contra Deus. E aí estão numa guerra direta contra Deus. Por isso que você pode observar que o famoso Abor-To aumentou assustadoramente nos últimos 20 anos nos 4 cantos do nosso planeta. Uma rebelião contra Deus. Né? Então, por isso daí também é um outro detalhe, né, amados, em que nós estamos aí em momentos decisivos na nossa história, né? Se vamos ter continuidade a nossa liberdade de expressão e de manifestação de fé ou não. Por isso precisamos analisar os valores, né? Para realmente decidirmos com grandeza, com nobreza, aquilo que está de acordo com a vontade divina. Então, por isso, em você está esta graça aí. Ok? Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, e a Inês Martins de Pirajuí, a nossa região de Bauru. Amanhã vamos continuar, né? Estamos apenas no princípio. Bereshit. Shalom, shalom. Até amanhã.